Antes de começarmos, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar o sininho das notificações, comentar para que sempre possamos melhorar nossos vídeos para você aqui no YouTube. E também não se esqueça de nos seguir no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos. Vamos lá! Bom dia, estamos aqui em mais um episódio do podcast Ponta do Lápis. A gente tá aqui com a monitora Novaes. Hello. Eu sou o Zuki. Eu sou a Maria Clara. Eu sou a Ana. E eu, Pedro Agostinho. E hoje a gente vai entrevistar a Giovana Novaes. Bom dia. Bom dia. Giovana Novaes, primeira pergunta. Como está sendo trabalhar aqui na escola? Na escola que você estudou por bastante tempo, conheceu, teve amigos e tudo mais. Sim. Como está sendo? Tá sendo bem legal, porque eu entrei aqui no 4º ano e saí no 3º do ensino médio. Então eu fiquei 9 anos aqui estudando. Então eu conheço essa escola de uma ponta a outra. E tá sendo meio confuso. Às vezes eu acho que eu ainda sou aluna, mas aí eu lembro que eu tenho autoridade sobre algumas pessoas. Aí eu tenho que repensar melhor, mas tá sendo bem legal, uma oportunidade muito boa. E vai ser ótimo pro meu currículo, né? Porque tá lá que eu saí do ensino médio do Colégio da Polícia Militar e tô trabalhando no Colégio da Polícia Militar. Então, um dos motivos que eu aceitei também foi por isso. O que você achava daqui no 3º ano? Muito difícil, complicado por conta de tudo? Ou... Do que especificamente? Estudos, do 3º ano em si. Não, eu acredito que os professores e o material da Anglo são muito bons. Muito bons mesmos. O que pesava no 3º ano era tipo a rotina, porque eu estava trabalhando de recepcionista num salão. Então eu saía aqui da escola e ia direto pro trabalho. Então, e eu também namoro, e tenho vida familiar e tudo mais, estava difícil conciliar isso. Mas se eu só estudasse aqui no 3º ano, acho que eu iria muito melhor, porque aqui os professores são bons, as matérias são boas, então tudo é muito bom aqui. Giovana, você terminou o 3º faz pouco tempo, Yeah. e eu queria saber qual dessas experiências que você teve aqui no colégio você levou para sua carreira, para sua vida, para o seu trabalho. Eu acredito que, como todo mundo falava, eu acredito que como eu era meio que a chefe da minha turma, eu conseguia resolver muito conflito, eu administrava muita coisa ao mesmo tempo, organizava evento, eu acho que eu levei isso pra minha vida, sabe? Na questão de organização, na questão de saber dividir as tarefas, na questão de saber mandar, realmente, ser líder. Aí eu acho que eu levei isso também pra minha vida, tanto que é por causa disso que eu tô na faculdade que eu tô hoje, né? Porque a faculdade que eu tô hoje eu escolhi por conta de tudo isso que eu fiz aqui ao longo do colégio. E o Grêmio ajudou bastante, né? Muito, bastante tempo. Fiquei 2 anos como presidente do Grêmio e foi isso também que me ajudou também a ter certeza do que eu queria, né, pro resto espero da minha vida. Mas com tudo isso, você conseguia ter algum tempo livre pra você em si? E se sim, o que você fazia nesse tempo? Tinha algum hobby? No meu pouco tempo livre, que era os finais de semana e tipo feriado, né, como eu estudava, mas porém no feriado como eu trabalhava em salão, às vezes não dava também, porque salão é horário comercial, né, então você trabalha até Deus dará. E no meu tempo livre eu ficava com meu namorado, quando não com ele eu ficava assistindo série, e quando não série eu realmente dormia. É isso. Você sente falta, assim, do tempo que você estava estudando, que era só estudar? Tipo, Eu sinto. nem ligo. Eu sinto um pouquinho. Aqui hoje não faz tanta diferença que eu ainda estudo, né? Eu estudo e trabalho igual, só que tá mais puxado porque agora eu estudo de noite. E agora, em vez de 6 horas, agora eu faço 8, né? Porque é CLT normal, não é estágio, igual era lá no salão. Então tá um pouco mais pesada a rotina e por isso que eu sinto falta, que era um pouco mais de boa. Era cansativa também, mas era mais de boa porque 8 horas da noite eu tava em casa. Agora eu chego em casa meia-noite, 1 hora da manhã. Aí tá complicado. E seu namorado, ele nunca se incomodou com essa sua rotina? Porque tem gente que, tipo, precisa mais de tempo e dedicação, então... Então, o meu namorado, ele entendeu no ano passado muito bem, porque assim como ele também vive trabalhando. Então, eu e ele entende quando a gente teve mês que a gente não se viu, acho que um mês inteiro. Porque não deu, não bateu as datas. Tinha dia que podia, mas ele podia, eu não podia. Eu tinha que ficar com a minha mãe, ele tinha que ficar com eu tinha que ficar com meu pai, ele com a família dele. E a gente entende muito bem. Claro que dava umas briguinhas às vezes, como conciliar relacionamento é isso. Muito, muito perdão, muito, como é que fala? Muita maturidade. Mas a gente conseguia conciliar, a gente entendia um ao outro, sabia que a gente tinha responsabilidade, e a gente acha que no futuro vai dar certo, pelo menos.
E agora você tá na universidade, né? E a gente sabe que não é uma coisa fácil, principalmente trabalhando. É uma correria tanto de dia, como você disse, você trabalha à noite. Então fica mais corrida ainda. Mal Estudo tempo, de né? noite. Você nem tem tempo pra ter um descanso ali meio Sim. sociável. Como que é? Como que tá sendo essa rotina? Então, eu entro 6h30 aqui, né, no colégio. E por eu entrar 6h30 e eu dormir quase 2 da manhã e às vezes 3, tá sendo bem puxada a questão do cansaço só, de dormir. Mas de resto eu tô levando, que é aquela rotina cansativa, mas que chega no final você vê que vale a pena. E tem tanta coisa pra você fazer no dia que você não tem tempo pra ficar com coisa na sua cabeça, coisa tola. Então você acaba pegando uma maturidade, você acaba pegando as coisas que realmente importam, sabe, no dia a dia. Você valoriza mais as coisas que eu falo, que eu pego o trem, metrô e ônibus para ir até a faculdade. 1h30, 1h40 para chegar até lá. Então eu falo que pegar transporte público forma muito caráter. Aí eu falo, gente, é uma maturidade enorme que você aprende trabalhando, estudando e pegando transporte público. Muito bom. É cansativo, é chato, mas quando você para pensar, é muito bom que você pega muito jeito, muita maturidade, muito respeito pelas pessoas. Voltando um pouquinho para a escola. Você era uma das pessoas que tinha bastante amigo, tipo, popular? Você se concentrava mais nos estudos? Como que era, assim, suas amizades? Não, eu tinha um jogo de cintura, porque eu nunca fui aquela aluna nota 1000, mas nunca fui aquela aluna que tirava nota baixa. Eu digo, como o professor Tiago me falava, eu sempre fui uma aluna média para alta. Então, eu acho que a nota mais baixa que eu tirei foi 5, e foi tipo uma vez. É, e eu sempre conseguia conciliar, tipo, os estudos com as amizades. Principalmente porque as minhas amigas estudavam mais que eu. Então, elas me ajudavam bastante. E por elas estudarem mais que eu e me ajudarem, tanto que eu conseguia tirar boas notas por causa delas também. E agradeço muito elas por isso, se elas estiverem vendo esse podcast. Eu acredito que os estudos e as amizades, eles têm que andar juntos aqui na escola, porque se você não andar junto com eles, você vai ficar toda desregulada. Como eu vejo que tem gente que foca muito nas amizades e esquece do estudo, aí sempre um é melhor que o outro. Aí eu acredito que eu dava uma balanceada boa nos dois, que eu ajudava um, ajudava o outro e vice-versa. Thiago mudando vidas, né? Muito. Thiago. Você trabalhando aqui. Trabalhando aqui. Tá sendo difícil trabalhar aqui como monitora? Sim. Porque, tipo, o que eu acho, na minha opinião. Eu não ia gostar de trabalhar aqui como monitor, porque, tipo... Eu também não. Eu ia ver meus amigos, eles não iam me respeitar, que é uma coisa. Eu tenho certeza absoluta. Eu não tenho um Também é respeito, você, né, um Suki? pouquinho Sabe? sequer. Você já respondeu difícil. por mim. Porque principalmente porque eu conversei com a Georgia, né, que é a coordenadora. Que eu e a Ti, que é outra monitora que fica comigo, principalmente o pessoalzinho da tarde. A gente não consegue controlar tanto eles na questão de correr, de gritar e tal. Aí eu falei, Jorge, pelo amor de Deus, isso é um problema meu e da Ti que a gente não tá sabendo controlar eles ou é deles? Aí a Jorge falou um pouco que é da geração também. Essa geração muito de tela, essa geração muito de quer tudo na hora. Que tipo, papum, realmente. E eles são muito ansiosos. Aí você não consegue controlar eles. Essa questão também que é um pouco de dificuldade para mim é isso, porque como eu entrei aqui no 4º ano e eu tô lidando com o 4º ano agora de 2025, eu fico, gente, chocada. Porque eles não ficam, tipo assim, não ficam na fila na hora que a gente pede. Eles, tipo assim, eles te questionam muito. E é muito da geração isso mesmo. Porque, tipo assim, eu falo, vai pra fila. Eles, por quê? Por que eu tenho que ir pra fila? Eu falo, porque eu tô falando. Aí eles, não, eu não quero ir pra fila. Eu falo, gente, como assim? Você não quer ir pra fila? Eu tô falando. Porque, tipo, quando eu tava no 4º ano, quando a monitora da época era a Adriana, ela falava pra ir pra fila, eu já tava na fila. Mas mesmo dela falar. E todo mundo era assim. Então eu percebo que isso é realmente dessa geração muito ansiosa. Hoje, tipo, de TikTok, que eu fico vendo eles falando coisas de TikTok que eu vejo. Eu falo, como assim você sabe isso que eu tô vendo no TikTok também? Aí é muito disso também, mas na relação daqui, da parte da manhã, tem muitos como você, iniciou o podcast me chamando de Novais, ainda entre um conflitinho. Mas tá dando respeito, umas advertências, umas ocorrências, aí acaba dando certo. Mas você tem uma paciência de um anjo, né? Eu não teria essa paciência toda com criança, adolescente. Eu falo que trabalhar aqui tá sendo um exercício muito bom pra minha paciência. Eu tô me melhorando como pessoa. Até meu namorado reparou isso. Ele falou, nossa, você não vai gritar? Eu, não vou. Fico na paz. Tem que agir, né, pra... Sim.
Pedro, quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Tá bom. Eu tenho uma pergunta. Lá vem. Cuidado, Zuki. Talvez gere um corte. Mas você se arrepende de ter começado a trabalhar aqui? Você queria, tipo, trabalhar em outro lugar? Como é que foi? Como é que foi a decisão para vir trabalhar aqui, em específico? Então, vou contar como foi. Eu ia começar minha faculdade em fevereiro. E era tipo final de dezembro, eu tinha saído lá do salão que eu tava, de recepcionista. Aí eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu preciso de dinheiro para pagar minha faculdade. Aí, qual foi o emprego mais fácil e rápido que eu achei? Telemarketing. Eu falo, essas coisas acontecem na nossa vida pra gente amadurecer, porque eu nunca mais atendi ligação, tipo, falando, quê? Não, sempre a gente fala, oi, moça, não quero, tá bom? Desculpa, porque, tipo, eu já tive do lado dela. Então, eu sei muito bem como é que é. Eu fiquei 2 semanas no telemarketing. Aí, acho que numa quinta, eu recebi uma ligação. Eu já falei, é cobrança, eu tô trabalhando com cobrança, tá me ligando. Era a Patrícia, a diretora, me ligando. Aí eu falei, nossa, oi Patrícia, tudo bem? Aí ela me falou que tinha surgido uma oportunidade de trabalhar como monitora, que a Dani ia sair, e etc, etc, etc. Eu falei, eu posso pensar? Aí eu pensei. Aí, tipo, eu coloquei os pós e contras. Igual eu falei no começo, meu currículo, saí do colégio da Polícia Militar, vou trabalhar no colégio da Polícia Militar, já conheço, e como eu falei também para a Patrícia e para o Alex, eu sou uma mão na roda muito boa, porque eu falo que eu conheço o lado de vocês, e agora eu conheço o lado como funcionária, então eu acredito que eu tenho um jogo de cintura bom nisso também, eu acredito que posso ajudar eles muito nisso, e o contra é o horário, que eu entro 6h30. E essa questão aí também de que eu fiquei com esse sentimento, será que eles vão me respeitar? Será que eles vão me olhar e falar assim, se liga, ela ainda é aluna, tipo, não vão olhar. Mas como eu falei, umas advertências resolveram, as ocorrências. Aí eu coloquei isso no pós e contra, só que quando eu olhei e falei assim, não, eu olhei mais pros pós, eu falei, os pós estão melhores que os contras. Eu falei, não, eu dou um jeito lá na hora, porque eu falei, não, eu não vou não, que foi no dia do exame médico que eu tive que ir lá no Cambuci, lá em São Paulo, fazer o exame médico. Eu falei, eu não vou mais trabalhar lá não, eu vou avisar a Patrícia que eu não vou mais. Mas aí meu pai me ajudou e falou, não, vamos, você tem que ir, que essa é uma oportunidade boa, e eu me recusando aí. Ele falou, não, você vai, eu falei, tá bom. Aí quando eu fui, sabe aquele sentimento, eu falei, não, acho que eu tô fazendo certo. Aí no meu primeiro dia aqui, que a Dani ainda tava aqui, aí no meu primeiro dia aqui, na hora que eu desci 6h30, todo mundo ficou, nossa, ela repetiu? Ou ela tá aqui trabalhando? Todo mundo ficou sem entender. Aí, mas o pessoal que tá agora no terceiro, né, que ano passado era segundo, eles já meio que sabiam, então acho que eles foram espalhando a fofoca. Então acho que o pessoal acabou ficando sabendo, a Dani também ajudou, mas eu gosto de trabalhar aqui. Eu acho que foi uma decisão muito certa para mim e eu espero ficar o tempo que eu consiga aqui. Uma coisa mais na minha área que eu estou fazendo em relações públicas seria muito bom para mim. Só que como eu estou no primeiro semestre, eu não consigo estágio ainda ou algo na área porque eu não tenho experiência. Mas aqui é muito bom para minha área também, porque aqui, consequentemente, eu vou trabalhando um pouco com a minha área, que é tipo gestão de crise, que aqui tem bastante crise, evento, lidar com pessoas, saber manusear as pessoas, comunicação. Então aqui é muito bom porque eu acabo me desenvolvendo também um pouco. Em questão de família, seus pais te ajudaram ou te ajudam de alguma forma? No quê? Em relação da faculdade, Os problemas. Né? Os problemas. Na questão da faculdade de financeira? Não, em geral. No geral, então, eu passei no ProUni com 50%. Então, eu pago só 50% da minha faculdade. Eu acordei com meu pai que eu queria pagar minha faculdade sozinha. Pelo menos até o final do ano. Se eu conseguir, espero que eu consiga. Pagar sozinha a minha faculdade. E eu falei para ele que ele me ajudasse no transporte, né? No valor do transporte, trem, metrô e etc. Só que por conta do ProUni eu não pago o transporte, graças a Deus. Então meu pai acabou não me ajudando. E minha mãe também, falei que não precisava da ajuda dela. O que eu sinto que meu pai e minha mãe me ajudam, principalmente meu pai, é na questão de tipo assim, pai, eu preciso de ajuda nisso. Que teve um dia, gente, que a estação de Santo André ela ficou literalmente embaixo d'água.
Tipo, a água ficou até a catraca da estação. Eu falei, pai, eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir ir pra faculdade hoje. Ele foi lá e me ajudou. Foi lá e me levou. Eu acredito que nessa questão, meu pai me ajuda muito. Minha mãe me ajuda na questão de conversar, sabe? Que ela vê que eu chego 2 horas da manhã assim, ó, capengando. Aí ela, tipo, já, às vezes eu chego, a minha marmita já tá pronta pra eu almoçar no dia seguinte. Tem um lanchinho pronto quando eu chego. Essas pequenas coisinhas, né, que minha mãe faz, conversa comigo no final de semana, deixa eu dormir até mais tarde, no sábado. Essas pequenas coisinhas que eu sinto amor por ela, né, e por eles me ajudam nisso. Meu irmão nem tanto. Meu irmão, ele acaba... Mas é muito bom você ter algum tipo de apoio pra te manter lá. Esse apoio é muito bom, principalmente quando a gente precisa da ajuda, mesmo que a gente vê quem tá lá mesmo pra ajudar a gente. Mas por que você escolheu a área que você escolheu na sua faculdade? Foi por causa da escola. Por causa da escola mesmo? Que eu fiz a orientação vocacional no segundo médio. E saiu que eu era da área da comunicação e da comunidade. Que era da comunicação é que eu gosto de falar. Eu acho que dá pra perceber. Eu gosto da área da comunicação e da área da comunidade, que é lidar com pessoas. Aí eu falei, ai, lidar com pessoas? Eu não gosto de pessoas. Eu achei, né, que eu não gostava de pessoas. O que eu mais fazia aqui na escola era lidar com pessoas. A besta que não sabia. E aí na folha de trás estava exemplos de faculdade, direito, tinha administração, tinha serviço social, aí tinha relações públicas. Isso, relações públicas. Aí eu fui atrás. Aí quando eu li a grade curricular de uma faculdade aleatória, eu falei, gente, que isso? Pra mim. Porque lá tinha, tipo, gestão de evento, gestão de crise, gestão de pessoas, aprender a escrever melhor como redação, porque a gente tem que escrever algumas coisas, oratório. Eu falei, nossa, gente, isso aqui é pra mim. Aí eu não pensei em 2 vezes, eu já fui indo atrás das melhores faculdades que eu iria conseguir e consegui. Pra mim, o curso que eu escolhi é a minha cara. Eu espero que seja até o final. Então você batalhou muito, né, pra chegar onde você chegou. Eu acredito que sim. Eu passei por uns perrenguezinhos, não digo que deu para as pessoas irem, mas uns perrenguezinhos internos. Tipo, que eu fiquei me questionando bastante se era realmente a faculdade que eu queria, porque quando eu falava para os outros relações públicas, eu falava, que isso? Você é desempregada. Como assim, relações Acho que públicas? o ponto mais importante é você realmente seguir naquilo que você realmente Exato. quer. Não se deixar levar pelas opiniões dos outros. Exato. Porque isso é o que faz você ficar se questionando. Mas isso aqui não é pra você, isso aqui não é pra você. E aí você vai acumulando, você vai pensando. Exatamente. E às vezes você deixa de fazer aquilo que você realmente gosta, que era pra você, pra ir na opinião dos outros. Quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer relações públicas, ele fez torcer o nariz, eu falei, pai, vai dar certo. Sem contar que vai ter muita gente que vai te julgar e te colocar pra baixo. Vai falar, nossa, mas não é sua cara, não combina com você. E o que é isso? Então... Exato. Tanta gente que pergunta, eu até cansei de explicar. Mas é isso, você tem que ir empurrando com a barriga, você tem que acreditar em você mesmo. Que se você não acreditar em você mesmo, é aquilo. Ninguém vai acreditar em você, né? Você teria escolhido outra área, aí sim, pra fazer? Se você não tivesse conseguido passar nessa aí? Não sei. Eu nem pensei, porque eu tava tão confiante que eu ia passar, que eu ia gostar, que eu realmente nem pensei. Porque eu acho que poucas coisas na minha vida que eu me jogo. Porque eu sempre penso muito antes de fazer algumas coisas. Eu acho que uma das poucas coisas, acho que acredito, né, que eu não pensei, que eu só fui, foi a relação à faculdade mesmo. Eu falei, não, é isso e é isso. Eu fiquei com o pé atrás foi a questão da faculdade em si, do curso não. A faculdade em si. Porque a faculdade que eu tô fica lá na Vila Mariana. Aí o único porém que eu fiquei foi, tipo assim, a questão do trajeto. Até lá. Mas de resto, sobre o curso foi de boa. Não, até agora não. Semestre que vem vocês me chamam de novo, eu falo. Pode perguntar. Tem uma pergunta pra fazer. Pode tirar algum corte. Mas tem alguma história, tipo, engraçada ou curiosa dessa faculdade aí? Foi aconteceu com as pessoas já, seus amigos, seus colegas, alguma coisa assim? Engraçada? Não. Exótica. Coisa assim que você fala, nossa, não posso falar isso pra ninguém, mas agora você vai contar aqui. Não, tipo, uma coisa esquisita assim que aconteceu, alguma história engraçada, qualquer coisa. Esquisito em que sentido? Qualquer uma vez e depois você se arrependeu. O que aconteceu? Na faculdade. Na faculdade. Ai, gente, é que eu tô no primeiro semestre, bem difícil. Na escola. Mas não rolou nada que você olha e fala, nossa. Não rolou nada. Na escola eu sei que rolou. Vergonha dessa pessoa aí, entendeu? Nada. Nada, aconteceu coisas fortes de casos envolvendo polícia lá, porque lá como é Vila Mariana, é tipo muito 880.
E lá, Gostosa, sabia, né? lá na Vila Mariana, tipo, é um pessoal muito rico, realmente. Apartamento lá é de 1 milhão pra cima. Mas ao mesmo tempo tem muito morador de rua lá. Então aconteceu uns babadinhos bem fortes lá, enquanto alunos estavam indo até a faculdade, a morador de rua mexeu com as meninas e tal. Aí, isso foi um dos receios que eu falei, será que eu continuo nessa faculdade? Mas tá dando certo, até agora não aconteceu nada. É, tem mais algum ponto que você gostaria de tocar, assim, da escola? Que aconteceu aqui da escola que você fala, é importante eu tocar nesse ponto. Não sei. Ai, agora pensando agora. Pode soltar, pode soltar. Não, agora não vem nada na minha cabeça. Fala Ou de é um porque assunto. você tá com medo de receber corte aqui? Você como uma aluna. A ditadura Ah. vai cortar assim, Deixa eu mano. tirar o crachá. Aí você é monitora aqui. mas Sim. Você já foi aham. aluna. Sim. Você já aprontou um monte aqui. Que eu Ah, sei. não. Eu sei. Juro. Um errinho. Juro. Um errinho. Lembra? Uma coisa que você Um arrepende. errinho. não Que é um foi errinho. uma coisa que eu até postei dos meus melhores amigos. Que teve um dia que eu tava aplicando prova aqui na sala Google. Passou Aí bola. eu tirei uma foto minha, assim. Aí eu coloquei assim, ó. O sonho do oprimido é ser o opressor. Gente, eu odiava os professores que ficavam igual uma gaivota, inclusive alguns professores, né, Ridolf? Que ficavam com óculos de sol na prova e você não sabia pra onde o professor tava olhando. Mas eu fiquei, gente, igual uma águia, que eu vi bonitos colando. Só que eu falei assim, não, eu vou deixar passar. Deixa. Que eu já fui aluna, mas eu dei um aviso, que eu falei, não, eu sou monitora, eu vou avisar. Nossa, eu sei que você deu um aviso, você não era para todo mundo. Eu dei um aviso. Se a senhora se arrepender depois de ter falado isso aí, a gente corta isso aí, tá bom? Não, relaxa. Mas eu já colei, quando eu era aluna, já me pegaram. Todo mundo já Todo mundo já colou. Nem o Wilson, gente. Nossa. Oi. Ô, tá pro nosso trabalho aí, parceirinho. Trabalhando no podcast Ô, aqui. parceirinho, vai ser arrastado. Gigi. Oi, Gigi. O que você acha do tigrinho? Gente, você acredita que eu fiz um trabalho sobre a WePink na faculdade? O que vê o Ipim com o tigrinho? Tudo. O ganho... A Virgínia rolou o móvel. a dona metade, né? Uma das sócias da WePink é a Virgínia. E eu tive que fazer um trabalho bem ontem sobre a WePink, quando tava rolando todo aquele bafafá. Então, tipo, todo mundo da faculdade viu a gente fazendo a WePink e ficou assim, ó. Mas aí. O que vocês estão fazendo? Pós e contras, mas ficou legal o meu trabalho da WePink. Bom, então é isso, né? Receber. isso, né? É isso. Monitora Isso. Novaes e ex-aluna do Colégio PM. Né? Como Acabou o nosso podcast. Esse episódio acabou. A gente queria pedir que vocês agendem com o Pix, né? Ajudem essa O Pix, o podcast. Eu aceito um Pix, gente. Pode. Preciso Se você quiser fazer uma propaganda e divulgar seu Instagram, a gente vai colocar aí, tá bom? Não, E aí, gente? o meu Instagram é privado, eu falo que eu só aceito se eu fizer amizade depois que eu sair daqui como Verdade, monitora. A gente não. Eu aceito. Pedi solicitação há 1 ano. Né? Assistam os outros episódios. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Tchau.